Diz que sim, já está a gravar, não é, Eduardo? Boa noite, Eduardo. Hoje recebo mais um convidado, é um convidado muito especial. O Eduardo Marinho junta-se a nós a partir do Brasil. Ele que é artista plástico, mas acima de tudo um grande pensador. Olá, Eduardo. Olá, como é que tá? Tudo bem? Um Tudo salve bem? E por frio. aí? Aqui tá tudo certo, quer dizer, dentro do possível, né? Eu tô Tirando a bem. pandemia, né? Não dá para tirar. A pandemia é um sinal dos tempos, né? Uhum. Vamos dizer assim, são anticorpos do planeta contra a humanidade, que polui, destrói, envenena, acumula, suja tudo, não respeita o planeta. Então, Estraga. esse vírus eu acho que é um anticorpo planetário para conter a destruição da humanidade. E eu acho que é só o começo. Nós estamos no final de um modelo social, um Isso é modelo, princípio. um modelo que é centrado no interesse econômico, na Uhum. propriedade, que tem no ser humano um lugar secundário, né? O ser humano é secundário diante da economia, da propriedade, dos interesses das grandes empresas, dos grandes bancos que dominam a sociedade. Então, essa sociedade está chegando no seu prazo de validade, está chegando no apocalipse. Então, esse modelo social está se esgotando, vai, digamos assim, morrer, para que nasça outro modelo de sociedade mais centrado no ser humano, menos injusto, né? Mais, vamos dizer assim, mais sensível, Uhum. mais respeitador. Eduardo acaba por estar a falar da ausência de uma escola humanista, digamos assim, que dê lugar a esse modelo empresarial que domina. Sim, para mim, na minha visão, o domínio econômico sobre os governos, sobre os estados, sobre os poderes legislativos, né, sobre os eleitos que decidem, proíbem o investimento numa educação realmente humanista. Você vê que o modelo de educação não prepara seres humanos para integrar uma sociedade que busca harmonia social. O modelo de ensino prepara competidores para o mercado de trabalho, para servirem aos interesses econômicos. E a sociedade é apresentada para os jovens, para as crianças, como uma arena competitiva, onde você tem que vencer na vida ou perder. Ou seja, a vida é uma grande competição. Uhum. Entendeu? Isso aí é uma deformação da formação do ser humano. Nós estamos, por isso esse modelo empresarista prevalece. Então nós temos a preparação do ser humano para integrar naturalmente uma sociedade antissocial, Uhum. desumana, que Era não aí tem que eu ia chegar, exatamente. importância É nem o ser estranho, nem a é harmonia estranho, social. né? Ao mesmo tempo olhar para essa estrutura social, que ao mesmo tempo é antissocial, não é? Não me parece estranho, porque se você vê a sequência, Uhum. a gente vem de um modelo onde famílias eram escolhidas por Deus para comandar as nações, né? A monarquia. Uhum. Ali tinham cidadãos de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe. Isso foi sendo superado, pelo menos em teoria, hoje todos são iguais perante a lei. É a teoria. A teoria chega primeiro, até ela se implantar na prática, encontra muita resistência daqueles que usufruem de privilégios. Eles querem continuar privilegiados, querem continuar superiores, querem continuar dominantes. Então, os movimentos sociais que vêm de baixo, eles encontram dificuldades, embora seja impossível conter. Nós estamos num processo de percepção de que o ser humano deve ser o centro de importância da sociedade. Mas os dominantes colocam todas as barreiras possíveis para impedir esse caminhar. O dominador, no entanto, já encontra maior resistência, podemos dizer, não é? Hoje. Eles têm mais dificuldade em dominar da forma como gostariam, não acha, Eduardo? Sim, mas ainda criminalizam Isso. as iniciativas, difamam. Por quê? Porque esses dominantes eles têm os bancos, eles têm os meios de comunicação, eles têm o controle político das escolhas políticas de cada nação, sobretudo as colonizadas. Né? Eles estão dominantes, eles têm o comando das Forças Armadas, eles ainda controlam a cúpula chamada política. Né? Por Uhum. isso que o que se apresenta para a população como política é, na verdade, um grande teatro de marionetes, onde
os manipuladores dos fantoches não aparecem sob os holofotes. Os holofotes são a mídia. E eles estão centrados no palco da política partidária. E ainda há uma pressão para se colocar que há corrupção, porque é inevitável a corrupção, né? Nesse sistema social, a corrupção é centrada na esfera política, enquanto que o mercado, que é o corruptor, é apresentado como a fonte da dignidade, da pureza, da eficiência. Os caras da internet, que falou para ele? Manda entrar, velho. Eles devem botar o Wi-Fi. Tá. Chegaram os caras da internet para completar o serviço aqui. Uau! Vão concluir, né? Mas está a correr bem, está tudo certo. Consigo ouvi-lo bem e o Eduardo também me consegue ouvir a mim, né? O Eduardo fala muito de uma sociedade enquanto organização criminosa. As palavras são suas. O que eu lhe pergunto é, já aos 19 anos, em 1980, o Eduardo pensava desta forma, já definia a sociedade como a define hoje? Não, eu precisei passar 2 anos na mendicância. Ok. O que comer, sendo discriminado, passando coisas que eu nunca tinha passado. Eu era de uma classe privilegiada, protegida, considerada e respeitada, e passei a integrar a classe da mendicância, que é desprezada, desconsiderada. E ali eu comecei a ver que as pessoas eram mais humanas, eram mais solidárias, e, ao mesmo tempo, eram mais embrutecidas, mais perseguidas, mais ignorantes, mais desinformadas, por consequência da própria estrutura social. A partir dali, eu me lembro do dia que eu estava numa mansão abandonada em Recife, no Nordeste brasileiro, junto com um monte de mendigo. A mansão era abandonada e era uma casa tinha muitos mendigos lá, e eu fui chamado para me abrigar. E fiquei observando aquela relação, e uma hora eu caí em mim que aquelas pessoas eram as melhores pessoas, as mais humanas, apesar de mais grosseiras, mais agressivas, mais maltratadas, mais sem dente. E aí, parceira, Eduardo, seu nome? Não, o meu é Andrew. Como é que é, Andrew? Eu estou aqui no ao vivo com Portugal, mano. Você consegue trabalhar com isso? Consigo, não tem problema não. O que você precisa? Mas você está usando a internet? Estou usando a cabo, porque o Wi-Fi não está pegando. Ih, cara. Tá bom, eu consigo fazer. Estamos a conversar com o Eduardo Marinho. Eu posso continuar? Pode, fica à vontade. Onde é que eu parei mesmo? Eduardo estava a contar dessa parte em que estava com os mendigos lembrei. naquela mansão e percebeu que Lembrei. eles, apesar de toda a dificuldade, eram as pessoas mais humanas, né? Sim, eram mais solidárias entre si, Isso. mais espontâneas, mais transparentes, mais fáceis de você detectar a alma, o caráter da pessoa. E aí o pensamento foi exatamente esse. Essas pessoas tinham o direito de acessar os mesmos conhecimentos que eu tive. Essas pessoas tinham direito a ter uma alimentação como a que eu tive, porque meu pai pôde pagar. A ter moradias como as que eu tive, com dignidade. E, no entanto, elas foram roubadas pela sociedade. Elas têm direitos constitucionais, não cumpridos pela própria sociedade. Está na Constituição, o Estado tem a obrigação de garantir alimentação, moradia, instrução, atendimento de saúde, o que for necessário. O Estado simplesmente não cumpre. A partir daí, eu percebi que o Estado é uma organização criminosa que não cumpre a sua lei máxima. A partir daí, eu comecei a ver o Estado como uma organização criminosa dominada pelo poder econômico, jogando contra a população, mantendo a população desinformada, alienada, ignorante, para ficar mais facilmente dominável. Isso também é intencional, claramente, não é? Sim. É uma estrutura formada estrategicamente para funcionar dessa maneira. Só um minutinho. O que ele queria falar? Estamos a conversar com Eduardo Marinho. 60. Juntou-se a nós a partir do Brasil e está a resolver uma parte técnica aqui da internet. Estava só a situar aqui as pessoas que nos acompanham, que o Eduardo está a controlar a internet, recebeu gente em casa, né? Mas a nossa conversa continua. Sim. Chegou o pessoal da internet. Sim. Mas está tudo bem? Tudo bem. Eu perguntei se precisava desligar, o cara falou que não, ele resolve sem precisar. Ai, que bom, ótimo. Vai ficar ainda melhor essa net, né? Ainda bem. A humanidade é uma grande família. É assim, Eduardo? Por que é que as pessoas ainda não conseguiram perceber isso? O que é que está a faltar? Eu não sei. É muita superficialização mental. Existe toda a estratégia de manter as mentalidades superficiais. Eu tive uma situação que me favoreceu. Favoreceu, aspas, né? Porque quando eu resolvi não ter nada, experimentar o que é viver sem nada,
porque as pessoas que não tinham nada me pareciam melhores do que as que tinham tudo. A família não queria permitir. E meu pai falou, eu te proíbo de fazer isso. E eu disse, eu não estou pedindo, eu estou avisando. Eu já resolvi e eu vou fazer essa experiência. E aí, eles, para me pressionar, disseram, se você for, não tem mais família. A gente vai esquecer que você existe. E aí começou um processo que durou uns 2 meses, que eu tive que debater com vários mais velhos da família, todos tentando me convencer a desistir dos meus propósitos, até que eles perceberam que eu estava firme e que eu já estava indo fazer a experiência do não ter nada. E aí a última frase que eu ouvi foi: você para nós é um filho morto, você não existe mais, não conte conosco para nada. Se você for preso, fique preso, se for para o hospital, vá para a saúde pública. Eu não sei até que ponto eles contaram com o meu medo, que eu me acovardasse. Mas ali eu não tinha mais opção. Hoje, quando me dizem que eu escolhi, não me parece que eu tenha escolhido. Eu não tinha escolha. O que eu vi era uma vida completamente sem sentido, onde o único objetivo ia ser manter o meu patamar de privilégios, numa sociedade que eu já encarava como injusta, e eram privilégios que já me constrangiam, porque me pareciam a exploração das pessoas roubadas, das pessoas inferiorizadas. Então, aquele objetivo não me encantava. Eu queria ter um sentido para a vida, eu não sabia nem se existir. Tanto que eu dizia na época, eu não sei se a vida tem um sentido, mas ou eu vou encontrar um sentido, ou eu vou morrer procurando. Porque o sentido de manter privilégios é pouco para eu querer da vida. Dinheiro, estabilidade, consideração social, tudo isso me parece pouco. Reconhecimento, tudo isso. Já agora, qual é que é a sensação, Eduardo, de viver sem precisar dessa validação, desse reconhecimento de que a maioria vive, não é? O Eduardo reconhece essa sensação. Para mim foi fácil, Sim. porque antes de eu dispensar o reconhecimento social, eu passei a não respeitar mais a sociedade. Eu não reconheço a sociedade como legítima. Eu não tenho respeito por esse modelo de sociedade. Por que eu vou querer o respeito dessa sociedade? E, além do mais, o que a sociedade me cobra para me respeitar? Que eu seja abastado? Que eu tenha empregados? Que eu seja conivente com esse estado de coisas? Que eu utilize a perversidade social de explorar os desqualificados, explorar os que foram roubados dos seus direitos? Eu tenho que ser conivente e cúmplice com a sociedade para poder ser respeitado. Então, esse respeito não me interessa, porque para eu ser respeitado pela sociedade, eu tenho que violar minha consciência, eu tenho que massacrar meus sentimentos, eu tenho que viver angustiado, sem sentido nenhum na vida, com sentidos superficiais que não me satisfazem. Então, quando eu perdi o respeito pela sociedade, ao mesmo tempo eu perdi a necessidade de ser respeitado por ela. Tanto que, quando eu vi o desrespeito acontecer explícito, eu achei que era justo, achei que era normal, era esperável. Eu não carregava mais os sinais visíveis de merecedor do respeito social. Coisa que eu carregava quando eu tinha dinheiro, quando eu tinha um carro, quando eu era o filho do coronel. Eu passei a ninguém. Né? Sintomaticamente ou simbolicamente, a primeira coisa que me aconteceu, logo no primeiro ano que eu peguei a estrada, foi perder todos os meus documentos, que eram documentos que me davam garantias sociais. Eu tinha documento de quando eu fui militar, eu tinha documento de quando eu fui bancário no Banco do Brasil, eu tinha documento da universidade, eu tinha documento do filho do coronel. Então, esses documentos, quando a polícia me chegava e eu mostrava, eles automaticamente me respeitavam, apesar da minha aparência, apesar de ir no papelão. Quando eu perdi os documentos, acabou o respeito. Entendeu? Aí eu passei a ser suspeito, eu passei a ser maltratado, eu passei a ser agredido, eu passei a ser preso sem causa. Aconteceu um roubo perto de onde eu estava, eu ia preso. Aí eu era pressionado para confessar um roubo que eu nem sabia que roubo era. Eu era suspeito. Como é que foi essa fase? Como é que lidava com isso? Bom, aí eu conto com a minha experiência militar. No Exército, eu fui bem maltratado, eu tive que cheirar gás lacrimogênico, eu tomei pancada, eu dei pancada, eu ganhei couro duro, eu dormi na lama, eu tive que passar dificuldades físicas, como os treinamentos, né? Então, nessa época que eu estava na estrada, eu tinha o couro duro, eu tinha resistência, eu tinha força física, eu tinha capacidade de superação das dificuldades materiais. Então, não me assustava. Eu acho que o proveito que eu dei às experiências militares foi exatamente suportar as dificuldades sem me deprimir, sem me revoltar,
compreendendo o porquê daquilo e vendo que aquilo era a consequência de uma decisão que eu tomei, que eu tinha que aturar como consequência, eu tinha que estar preparado para aquilo, porque eu estava procurando um sentido para a vida. E aí eu já tinha, na minha internamente, eu já não tinha mais angústia, não parecia, não é que eu tive a sensação de ter achado o sentido da vida, mas já não me incomodava a falta de sentido, eu já não pensava que a vida não tinha sentido, a vida estava muito mais interessante, estava muito mais rica, apesar de sem dinheiro. Isso. Fala, tudo bem, mano? Você vai entrar aqui? É só um minutinho. Sem problema, Eduardo, sem problema. Estamos a conversar com o Eduardo Marinho, ele que é um grande pensador. Portugal. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo, obrigada. Estamos a assumir tudo, estamos aqui. O Eduardo Marinho, a internet está a ser consertada. Vamos aguardar um pouquinho e vamos já continuar a conversar. Não saiam daí, deixem-se ficar desse lado. Vamos tentar compreender aqui uma série de questões. O Eduardo, que desde sempre, desde a infância, ele já questionava o mundo, né? E continua a fazê-lo neste momento. E procurou esse sentido da vida, tentar compreender porque é que cá está, porque é que cá estamos, né? Ele que defende também que a humanidade é uma grande família, mas ao mesmo tempo eu considero que a maioria não tem essa noção, ainda não existe essa consciência. Estamos nesse processo, né? Estamos numa caminhada, devíamos dar as mãos, mas parece que há dificuldade também nesse sentido. E é o Eduardo que está connosco, Eduardo Marinho, a ajudar-nos a compreender uma série de questões do dia-a-dia, da vida, do cotidiano, não é? E que nos ajuda, torna mais fácil, na verdade, fazer com que possamos enfrentar as dificuldades da vida. Estou aqui a fazer um compasso de espera. Eduardo, tudo bem? Aonde vai ser? Acho que já vamos poder continuar. Aqui? Não saiam daí. Querem que dê uma... Porque o Eduardo vive numa zona afastada, muito afastada do centro. Ele diz que vive no mato. Então, a gente tem uma CTO. A internet fica muito Dá difícil. para a gente puxar direto na fibra, você como trabalha com Mas agora está a ser tudo consertado. seria bem melhor que no cabo. Ah, legal, Entendeu? legal. Falou com analfabeto nesse assunto. Que a fibra ótica é muito mais avançada do Vamos cabo. lá esperar um bocadinho o Eduardo Marinho para continuarmos a conversar. Alguém que eu queria tanto receber aqui, né? Finalmente aconteceu. Eu queria muito conversar com o Eduardo. Aí eu vou estar botando isso na sua ordem de serviço, vou pedir para eles entrarem para estar marcando essa instalação na fibra. A gente está te passando direitinho sobre o valor. Instalação da fibra, pessoal. É o Portanto, Felipe, vai ficar ainda melhor. Isso Tá aí. tranquilo. Toda uma fibra ótica. Felipe é gente boa para caramba. Estamos aqui a ouvir as palavras de Eduardo. Vou passar para ele, tá bom? Ele que Valeu. continua a defender que o próprio Deus, mano. Estado Valeu, moçada. é uma entidade Aí. criminosa. Ele que Dá uma diz revistinha aqui, que eu a faço a organização mão, social também que manchadinho. também é criminosa. Nada. Falamos aqui também da questão de uma estrutura social, Valeu, parceiro. antissocial. Próximo, Beto Mil. Né? E vamos continuar Pronto, a tamo aí. conversar com o Eduardo. Eduardo, levou tempo até conseguir perceber qual é que é a real utilidade da sua existência? Tenho essa curiosidade. Se eu tenho noção? Não, se levou tempo até que o Eduardo conseguisse compreender a real utilidade da sua existência, né? Bom, lá no comecinho eu não pensava no termo de utilidade da minha existência. Mas hoje... O meu foco era ter satisfação em viver. Uhum. Como é que eu vou gostar de viver? E eu já estava gostando de viver na mendicância, que estava me esclarecendo muito. Mas aí eu casei, tive uma filha e não podia mais viver na mendicância. Então já estava aprendendo artesanato, fiz macramê, comecei a fazer brinco, pulseira e colar, e sempre observando o mundo e aprendendo muito. Então, para mim, parecia que já tinha utilidade para mim, o mundo. Porque eu estava crescendo, estava aprendendo, estava superando preconceitos, percebendo meus condicionamentos sociais, demolindo cada um deles, formando uma nova visão de mundo, me livrando daquela visão distorcida que eu tinha recebido na classe que eu vivia. Entendeu? Até o ponto em que, quando minha filha estava com perto de 1 ano, eu comecei a ter necessidade de colocar no meu trabalho o que eu estava vendo. Eu estou vendo a sociedade de um jeito muito diferente do que eu via. Eu quero botar isso no meu trabalho. E aí eu busquei uma técnica de gravura em metal para gravar em chapa de metal no artesanato frases, desenhos, símbolos, para dizer o que eu penso. Eu quero botar no meu trabalho o que eu vejo, o que eu penso, o que eu sinto, tudo que eu sinto dentro de mim, tudo que eu quero colocar, eu quero falar para o mundo.
Não é para esclarecer ninguém, não é para conscientizar ninguém, é para ter satisfação e desengasgar, porque isso está entalado. Como as pessoas se deixam enganar com tanta mentira? Eu quero colocar que tudo é mentira no meu trabalho. E aí comecei a colocar no meu trabalho. Aprendi a soldar de forma bem precária. Eu soldava com uma antena de rádio, fazia um tubinho, acendia uma vela, comprava solda em barra, martelava até ela virar uma lâmina, cortava com a tesoura de metal, aí passava na pasta, colocava no broche, fazia a chapa com corrosivo, com ácido nítrico, gravava as letras para gravar as frases. É um trabalho bem precário. Com o tempo eu fui adquirindo materiais e ferramentas para fazer com mais facilidade. Mas logo de início, quando eu comecei a fazer esse trabalho mais ideológico, mais mental, eu misturava, eu fazia um pouquinho, misturava no trabalho que eu tinha, brinco, pulseiras, colares, né, bolsinhas, e eu já comecei a ver que o resultado era melhor, porque quem gostava desse trabalho eram pessoas diferentes do normal. Quem gosta de reflexão é gente reflexiva. Claro. E gente reflexiva, no nosso contexto social, é exceção à regra. Então, eu comecei a perceber que aquele trabalho, aquele que eu estava fazendo, dizendo o que eu pensava, o que eu sentia, atraía pessoas mais profundas. E aí eu fui concentrando a minha produção nesse tipo de trabalho. Até que o que eu tinha para vender eram brochinhos com frases, com pensamentos, com desenhos, com artes que me satisfaziam mais fazer e colocar no mundo. E, ao mesmo tempo, comecei a ter contatos mais profundos. As pessoas que compravam meu trabalho eram pessoas com mais profundidade, com mais capacidade reflexiva, com mais poder de questionamento. E aí começaram a aparecer os instrutores. Sim. Pessoas velhas que viam o meu trabalho, às vezes se comoviam de ver o meu trabalho, porque olhavam para mim, um moleque de 20 anos, 21 anos, cabeludo, todo hippie, maconheiro. Esse cara tem capacidade reflexiva. Então, eles se davam ao trabalho de me instruir, de me questionar, de me sugerir novas reflexões. Aí começou a aparecer os instrutores. Uhum. Eu fiquei vivendo desse trabalho pelo menos uns 15 anos. Uau. Enquanto me conhecia, eu vivia só desse trabalho. E quando eu mudei a técnica, passei para outros materiais, eu mantive a essência. Continuei com questionamentos, frases, denúncias, sugestões, proposições, ironias, né, desmascaramentos. E aí eu me fixei nesse público. Isso quer dizer também, Eduardo, que a arte é subversiva ao sistema? A arte questiona. É uma ferramenta. A arte é uma ferramenta. E como ferramenta ela pode ser bem ou mal usada. Depende do artista. Uhum. Eu não posso negar, por exemplo, que a publicidade usa um alto nível de arte. Porque a arte é dialogar com a alma, com a parte abstrata do ser humano, com sentimentos, com emoções, com desejos, com visão de mundo, com objetivos de vida, com a parte abstrata. Isso que você pode chamar de alma ou espírito, né, do ser humano. Agora, como você vai utilizar essa ferramenta? É para libertar? É para aprisionar? É para divertir? É para diversificar? É para dispersar a atenção? Por exemplo, eu não gosto da palavra entretenimento. E uma boa parcela da arte é usada como entretenimento. Eu acho que nós estamos num mundo carente de serviço, carente de trabalho, de aplicação. Entretenimento é uma coisa para quem não tem o que fazer. Se você não tem o que fazer, você vai se entreter. Para não ficar sem fazer nada, você se entretém. Então, para mim, essa é uma arte inútil no desenvolvimento humano. É uma arte que serve ao sistema, porque virou um produto, gera lucro, distrai, enquanto que a gente precisa focar, a gente precisa se concentrar. É preciso mudar essa sociedade. Então, a arte é uma ferramenta que pode ser bem usada ou mal usada. Isso depende do artista que produz. Qual é a mentalidade desse artista? Ele é fútil? Ele é consumista? Ele tem a mentalidade construída pela própria sociedade? Qual é o objetivo dele? É ficar rico? É ficar famoso? Então, ele vai usar a arte de superfície. Ele não vai aprofundar. Ele não vai questionar. Não. É a arte que não questiona, pelo contrário. Isso. Para inibir o questionamento. Uhum.
o mundo como inevitável. O mundo é assim e você tem que se adequar. E aí apoia toda a mentalidade vigente. Vencer na vida, sabe? Egoísmo, vaidade, forma sem conteúdo. Sabe? Então, muitas vezes eu estou expondo e eu escuto comentário, né? A arte liberta. Qual arte que liberta? E tem arte que pode ser libertadora. Mas, via de regra, a arte louvada, a arte que vira, que é estimulada pela mídia, que cria fama para os artistas, essa arte que o sistema apoia, não é a arte mais profunda, não é a arte que questiona. O questionamento ele é proibido na nossa sociedade. O aprofundamento ele é condenável. O que é estimulado é a superficialidade, a vaidade, é colocar a forma acima do conteúdo. Porque essa arte que enriquece, ela também se esvazia de conteúdo. Essa arte que o sistema social emula, estimula, apoia e elogia, é a arte que aliena. É a arte que fica na superfície, que não aprofunda. A arte humanista, a arte que questiona, a arte que não se conforma com essa sociedade, é colocada como uma arte marginal. É uma arte de segunda categoria. É uma arte para os revoltados. Entendeu? Aqueles que não se calam, não é? Ela é discriminada, ela é maldita, ela é difamada, ela é perseguida, ela é ignorada, porque não interessa aos dominantes. Os dominantes, eles conhecem tudo que os ameaça. A arte é uma dessas coisas. Claro. Se for colocada livre, ela ameaça o sistema, porque ela, em potencial, ela é libertadora, enquadrada. O conhecimento é a mesma coisa. Por que os acadêmicos falam a língua que a população não entende? Eu acho que esse linguajar foi construído para impedir o conhecimento de alcançar a população como um todo, em E geral. manter a distância, não é? É preciso manter a população ignorante, desinformada e superficializada, alienada, porque assim ela é mais fácil de ser enganada, conduzida, dominada, formatada. Que é o trabalho da mídia. Criar mentalidades, e mentalidades superficiais, alienadas, consumistas, egocêntricas, vaidosas, com mais valor para a forma do que para o conteúdo, onde não se questiona a sociedade, se encara como a gente escuta quando é criança, o mundo sempre foi assim, sempre vai ser assim. Pensa na sua vida e em você, não pensa no mundo, não. Lá está, esse espírito de coletivo continua a não existir e a ser muito difícil de alcançar. Não, ele existe. Ele não é apoiado pelo poder. Exatamente. Então ele quase que se perde, né? Eu conheci muita gente que se comporta como família dentro da humanidade. Eu conheci gente solidária, sobretudo nas periferias. Nas periferias, onde você encontra muita dificuldade material de sobrevivência, ali se desenvolve a solidariedade não como uma virtude, mas como uma ferramenta de sobrevivência. Todo mundo sabe o que é ter fome, todo mundo sabe o que é passar dificuldade. Então, quando alguém está passando dificuldade, os vizinhos se solidarizam. Não porque são evoluídos, mas porque sabem o que é aquilo, já sentiram em si. Então, ele sabe que quando ele está mal, ele também recebe solidariedade. É uma troca, é uma ferramenta, não é nenhuma virtude. Então, ali está brotando, por necessidade, as características de uma humanidade mais solidária. Por isso que eu digo que o conhecimento chegar perto das periferias, que é onde o saber vai encontrar com a sabedoria, é um terror para os dominantes. Os dominantes têm medo do pobre, que não se sente inferior, do pobre que entende o sistema como funciona, do pobre que não se sente resto, que não se deixa conhecer pelas mentiras da sociedade. É preciso o pobre que se sinta inferior. É preciso o pobre que admire o opressor, que não imagine um mundo sem opressão. Ele, no máximo, vai desejar estar no lugar do opressor, para também oprimir por sua vez. Ele não pode ter a liberdade mental de imaginar que o mundo pode existir sem opressão, que pode existir uma sociedade mais harmônica, como os pobres do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Em qualquer acampamento dos sem terra que eu encontrei na estrada, quando eu vejo a bandeira vermelha do MST e vejo as barracas de lona preta, em qualquer trabalho de pesquisa que eu esteja fazendo, eu paro ali, porque eu sei que tem informações preciosas.
Ali você encontra o pobre, que é pobre, mas ele não tem um olhar de inferioridade. Ele entende como funciona o sistema. Ele dá valor para o seu trabalho, ele sabe que ele é base para a alimentação da coletividade humana. Entendeu? Ele tem consciência. Por isso ele é tão difamado, o MST. Porque é o pobre que o dominante tem pavor. Claro. É o pobre inferior, que tem consciência do seu valor. Entendeu? É isso que todo sistema social quer impedir, que as pessoas tenham consciência do seu valor e de perceberem que a sociedade é uma grande armação para convencer as pessoas de mentiras, para manter tudo como está, para que a gente aceite a miséria como uma coisa natural, para que a gente aceite as injustiças sociais como natural. É aquela coisa, é preciso manter o pobre ignorante. É subverter. Fica mais fácil, né? Já que está a falar, já que está a falar nas periferias, é também nesses meios, Eduardo, que nós encontramos uma maior capacidade de superação, não é? Entre gente rica, não é? Será muito mais difícil superar qualquer adversidade que possa surgir de repente, eventualmente. Já nos meios mais pobres, há uma, eu não sei se lhe chamo resistência, mas uma capacidade maior de superar as adversidades. De superação. Né? De superação, muito maior, não é? Claro. É muito simples. Quem trata com dificuldade desenvolve a capacidade de superar a dificuldade. Quem vive com facilidade, quando encontra dificuldade, para. Ou tem paralisa. Dinheiro, ou paga para os empregados fazerem, ou se não tem dinheiro, sabe fazer. Por isso que há um índice de suicídios muito grande quando os milionários vão à falência, perdem tudo que têm. A tendência é ele se suicidar. Às vezes ele mata a própria família, de medo da pobreza, porque ele não tem capacidade de superação. Isso se aplica também na educação. Eu fico pensando nos pais que fazem todas as vontades dos filhos, que dão tudo o que os filhos querem. Não pensam em que tipo de adulto eles estão formando. Eu, na criação dos meus filhos, eu sempre botei eles na dificuldade. Eu nunca facilitei a vida deles, porque eu sei que a vida não facilita. Entendeu? Na vida tem muita dificuldade. Então, eu tinha a intenção de que meus filhos tivessem capacidade de superação. Então, não dava facilidades. Ao contrário, eu complicava a vida deles, mandava resolver problemas, sabe? Para que eles crescessem superando dificuldade, para não ter medo de dificuldade. Entendeu? Já eu fui criado de uma maneira que era protegida. Eu tive que aprender a superar dificuldades no exército. Eu não tinha essa capacidade. Foi pelo fato de ter entrado no exército que eu tive colocado no meu caminho muita dificuldade que eu tive que aprender a superar. E depois, quando eu saí da faculdade e fui para o mundo, eu percebi que a capacidade de superação à minha volta era muito maior do que a capacidade de superação da classe onde eu nasci. Entendeu? Então, aí que eu digo, sabedoria é a capacidade de se organizar à parte, abandonado pelo Estado, é a capacidade de superar todas as dificuldades que a sociedade impõe à grande maioria mais pobre. Ali nasce a sabedoria, longe do saber. E uma diferença fundamental é que o saber, frequentemente, ele cria sensação de superioridade. A sociedade estimula. Você tem acesso a um curso superior, você é uma pessoa superior. Né? Então, o saber, facilmente, ele resvala para a arrogância, para o sentimento de superioridade. Já a sabedoria que se desenvolve na prática cotidiana das periferias, ela tem a humildade dentro de si, ou ela não é sabedoria. A sabedoria e falou na arrogância, agora é interessante, a arrogância não tem aquela noção do dever de servir. O Eduardo fala muito no conceito de servir, não é? A arrogância não tem essa noção. Ao contrário, a arrogância ela quer ser servida. Ela se acha exatamente. Quer ser servida, mas não tem essa noção de servir, não é? Deve ser o contrário. E essa noção de ser servida é um elemento que alimenta a fragilidade. Isso. E quando não tiver ninguém para servir, a pessoa não vai resolver. Tem que ter alguém para servir. Geralmente é uma pessoa pobre. Né? Quando saem os pobres, nada funciona. É por isso que eu frequentei muitos movimentos sociais durante muito tempo. E eu deparei muito com aquela ideia de que quando o morro descer para o asfalto, quando a periferia vier para o centro, vai ser o caos. E eu chamava atenção. Todo dia, desde escuro da manhã, o morro desce para o asfalto e a periferia lota os transportes para ir para o centro. E é exatamente isso que faz a sociedade funcionar.
O caos vai ser quando a periferia não vier para o centro e quando o morro não descer para o asfalto, porque aí nada vai funcionar. Tudo depende da mão de obra desqualificada, tudo depende dos mais de baixo. Tudo, para abrir, para funcionar, depende dos de baixo. Se os de baixo não forem, nada funciona. A sociedade depende inteiramente da massa explorada, dos ignorantes, dos braçais, dos sabotados sociais. Depende diretamente, não só no seu funcionamento, como no seu financiamento. Se você for estudar o sistema tributário, a maior parte dos impostos que o Estado recolhe e arrecada vem do consumo de primeira necessidade. A massa tributária ela é arrancada da população mais pobre, na sua grande maioria. Enquanto que as grandes empresas, as classes médias, médias altas, têm 1.000 recursos para arrumar isenção de imposto. Dentro da massa tributária, mais de 60% está em cima dos mais pobres. E aí eu desenvolvo um raciocínio muito simples. Essa rapaziada que é roubada nos seus direitos constitucionais, que tem o seu acesso, o seu direito ao acesso à instrução negado pela própria sociedade, essa rapaziada não só constrói tudo, as máquinas, bota as máquinas para funcionar, faz a faxina, tira o lixo, coloca os fios, constrói as paredes, né? Constrói tudo e bota tudo para funcionar. Além disso, financia o Estado, financia o funcionamento da sociedade. E, apesar disso, é roubada, é desqualificada, é traída, é enganada, é conduzida, é sabotada. Isso alimenta a ideia de que o Estado, com a estrutura que tem, dominada pelo poder econômico, é uma entidade criminosa que joga contra a humanidade para favorecer pequenos grupos de privilegiados e sua corte de classes médias, que também é enganada. Quando você tem direito nessa sociedade, você tem direito sob ameaça. Ou você trabalha dentro do convencionado, ou você vai perder seus direitos. Vai ficar igual aos pobres. Do mesmo jeito que os pobres são ameaçados. Se você não se submeter ao trabalho com poucos direitos, o trabalho explorado, você vai para a miséria. Daí a necessidade da existência da miséria. A miséria, o abandono, a exclusão social, ela não existe por uma fatalidade do destino, muito menos por uma incompetência política. Ela existe porque a existência é estratégica, é necessária para a manutenção desse sistema explorador, escravista ainda, pela civilização que tem origem na Europa, que se impôs ao mundo inteiro debaixo do canhão. Se impôs ao mundo inteiro. Daí eu questionar essa admiração excessiva que se tem nas colônias pelos europeus, pelos estadunidenses, pelos impérios colonizadores. Há uma admiração que é um implante psicológico. Cada país colonizado, os colonizadores criaram uma elite dirigente, enriqueceram essa elite dirigente, em geral, uma elite branca parecida com os colonizadores, induziram ao desprezo pelo próprio povo. Vocês são melhores do que a população, esses mestiços, esses animalizados, esses ignorantes, e por isso vocês têm mais dinheiro. E aí criam essas elites e você vê, de fato, essas elites terem desprezo pelo seu próprio povo e uma admiração, uma subalternidade nojenta pelo colonizador. Ah, a Europa é o primeiro mundo. Ah, os Estados Unidos é o primeiro mundo. É o primeiro mundo às custas do nosso sangue, às custas do saque permanente, que desde a época das invasões europeias no mundo inteiro, perduram até agora, disfarçado de outras maneiras. A colonização deixou de ser política e oficial e passou a ser econômica, ideológica, através do domínio das próprias elites. Você pode ver qual é a elite que protestava contra o Hugo Chávez, qual é a elite que protestava contra o Evo Morales na Bolívia. Era a elite rica, a elite que falava inglês, que fazia protestos em inglês, que pedia intervenção dos colonizadores, pedindo a entrada dos Estados Unidos. E os Estados Unidos jogando para derrubar esses governos que estavam investindo nas suas populações, que estavam trabalhando na exterminação do analfabetismo, né, da ignorância, que estava trabalhando para diminuir a pobreza, para empoderar a população.
Sabe? Você vê o jogo claro. A elite faz, a elite dominante de cada país é cúmplice dos saqueadores mundiais. Cria, inconscientemente até. Uhum. Aqui no Brasil, mandar o filho para a Europa nossa, é grandes coisas. Eu acho vergonhoso. É uma demonstração de subalternidade psicológica, de colonização mental. Aqui no Brasil, se chama Mantém. estadunidense de americano, Uhum. como se eles fossem os donos do continente. Ninguém chama estadunidense de estadunidense, que é o nome que eles merecem. Se você está na Europa e fala para alguém, eu vou para a América, todo mundo entende que você vai para os Estados Unidos. Ninguém entende que você vai para outro país. Se você vier para a América, mas para a Argentina, para o Brasil, você vai ter que dizer, eu vou para o Brasil, eu vou para a Argentina. Se você falar, eu vou para a América, as pessoas vão pensar que você vai para os Estados Unidos. Por quê? Porque psicologicamente ali é a sede. Uhum. E aqui é tal. Aqui é propriedade deles. Né? Já teve aquele presidente antigo aí no outro século que falou América para os americanos. Ele estava dizendo era isso mesmo. América para os Estados Unidos, que herdou, né, o imperialismo depois da Segunda Guerra Mundial, quando os banqueiros passaram para os Estados Unidos. A Europa estava destruída, o parque industrial estava destruído com a Segunda Guerra Mundial, e aí os Rothschild, os Rockefeller, os grandes banqueiros internacionais mudaram para os Estados Unidos. Porque esses caras não têm pátria. A pátria deles é o patrimônio deles. Entendeu? Onde tiver o patrimônio é a pátria. Eles se sentem donos do mundo. E contam com a conivência local de elites moderadas para isso, para serem coniventes com eles. E odiarem tudo que favoreça a população. Isso é comunismo, comunismo. E recebem isso com ódio, difamação. Dominam as comunicações, dominam o modelo de educação, o modelo de sociedade. É criado por eles. A gente precisa criar um outro modelo, mas para isso a gente tem que perceber o que é esse modelo onde nós estamos. Para isso a gente tem que fazer a revolução interna. Perceber, os meus desejos são meus desejos ou são desejos induzidos com psicologia do inconsciente, com massacre publicitário ideológico? Eu vejo o mundo com os meus olhos ou eu vejo com as lentes distorcidas que colocaram na minha cara desde que eu sou criança, através do modelo de ensino, através do controle da mídia, através dos jornais empresariais que distorcem a realidade. É preciso perceber que a gente está impregnado dos valores sociais, que nem sempre o que a gente que quer de verdade, a gente é induzido a querer, sob ameaça. Ou você deseja o que é convencional, ou você vai ser marginalizada, você vai ser estranha, você vai ser perseguida. Você pessoalmente conhece isso. Você Sei. sofre. O Eduardo sabe também a minha história, né? Você trabalha com comunicação, então você tem que ter uma mentalidade convencional, um comportamento convencional, ou você vai ser alvo de estranheza. Mas eu não tenho esse comportamento convencional, o Eduardo também sabe isso. Pois é. Eu estou Não fora dá. de jogo. É melhor sofrer o preconceito do que se adaptar. Completamente, de acordo. Eduardo, em 2 minutos, para nós fecharmos esta primeira parte da conversa, gente, vai haver uma segunda parte da conversa, mas em 2 minutos e meio, para concluirmos, modelo social, este em que nós vivemos, podemos dizer que está em agonia, de certa forma? Eu acredito que está entrando em agonia, mas eu vejo como um processo histórico. Okay. Né? O ser humano tem 2 milhões de anos. Né? Se tem notícia de sociedades de 10 mil anos, 15 mil anos, 30 mil anos, então o ser humano vem evoluindo de sociedade em sociedade. Nós estamos num modelo de sociedade que ele tem base greco-romana, vamos dizer assim. É um modelo social que tem, vamos dizer, 2.500 anos, o que é uma mixaria. Né? E a mutação acontece permanentemente. Nós nascemos num processo de mutação social. É ilusão querer mudar a sociedade. A sociedade já está em mutação desde que ela aconteceu. Nós nascemos num processo de mutação e participamos desse processo, querendo ou não querendo, alienados ou profundamente, entendeu? Da forma que for, consciente ou inconsciente, nós participamos desse processo. A diferença é como participar. Isso. Da forma induzida, da forma engaiolada, da forma pressionada pelo modelo, ou de uma forma que a gente mesmo produz espontaneamente, com o trabalho interno de percepção desse modelo impregnado na nossa psicologia. Como participar? Essa é a diferença. A gente não pode querer ver o mundo justo. A gente está trabalhando por um mundo justo. E quanto tempo vai levar para o mundo chegar a esse mundo justo? Eu acredito que gerações.
ouvir Isto é nesse a meu... continuação de um trabalho que foi iniciado há Muito tanto, antes. muito A antes. gente sabe de muitas pessoas, exceções à regra sempre, que trabalharam no mundo justo e denunciaram a sociedade injusta. Sim. E viveram e morreram, que são nossos exemplos. Entendeu? Nós estamos passando, eu não vou ver o mundo justo, mas se eu não trabalhar por esse mundo justo, a minha vida perde o sentido. É isso que dá sentido à minha vida. Eu não tenho a ilusão de ver o mundo justo, mas eu preciso trabalhar na direção da busca de um mundo justo. Significa sentir que está a participar nesse processo, esse serviço de que fala, não é? Há uma entrega nesse Sim, sentido. é estar em paz com a minha consciência. Isso, nem mais. Eduardo, foi um gosto imenso. Vamos fazer uma segunda parte da conversa para depois partilharmos no sábado a seguir com os nossos convidados, com quem está desse lado a acompanhar-nos. Muito obrigada, o Eduardo Marinho, que se junta a nós a partir do Brasil. Ele é artista plástico, mas como dizia inicialmente, é também um grande pensador com quem tanto se aprende quando olhamos para esta sociedade. Eu chamei-lhe no modelo de agonia, mas o Eduardo corrigiu-me aqui e bem, mas no fundo o que disse vai ao encontro daquilo que eu também defendo. Uma sociedade que está a evoluir e vale a pena fazermos parte desse processo, não é? Porque não vamos ver as mudanças amanhã, nem depois de amanhã, isto vai levar ainda gerações, como o Eduardo dizia. Obrigada. Eduardo, um grande beijo e até breve. Até já. Até já. Breve. Beijo grande. Até já, gente. Obrigada a todos que estiveram desse lado. Volto no próximo sábado com a Maria Flor e logo a seguir, nova conversa com o Eduardo Marinho. Conto com todos. Até já.